Atos capítulo 9, nós vamos ler o versículo de número 1. Atos 9, versículo 1. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, Pai, por esse domingo tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós, onde temos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, Senhor. Fala com cada um que está aqui nesse lugar, aqueles que estão em casa nos assistindo, aqui no Brasil, na África, Senhor, ao redor, Senhor, desse mundo, Pai, que a tua palavra, Senhor, ela venha assim de encontro ao coração, colocando as coisas em ordem, Senhor. Ó Deus, trazendo o teu querer, trazendo, Senhor, a tua vontade, trazendo, Senhor, ó Deus, o cumprimento das tuas promessas. Me faz pequeno nesse altar, usa a minha vida para a glória do teu nome, Senhor. Toma o hino no teclado, Senhor. Meu Deus, que o som desse instrumento, Pai, venha, Senhor, de encontro aos corações, trazendo também libertação através dos louvores, Senhor. Fica à vontade no meio da tua igreja, Senhor. Continue a falar conosco, assim como o Senhor já falou no decorrer, Senhor, desse culto, Pai. Nós estamos aqui e queremos estar sensíveis à tua voz, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, porque cremos que o melhor do Senhor está por vir. Essa é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus, porque hoje, amados, nós vamos estar falando sobre alguém que muito perseguia os cristãos, um homem chamado Saulo, que a partir do capítulo 7, nós começamos a conhecer a sua história, porque Estevão era um dos discípulos que pregavam a palavra, que levava as boas novas do Senhor Jesus. Ele estava ali no templo, ele estava ali pregando para aqueles homens saduceus, fariseus, homens de coração duro, homens que tinham dificuldade de entender que Jesus era o Filho de Deus. Aí você imagina, Estevão estava ali pregando. Estevão tinha um conhecimento profundo daquilo que ele estava falando. No capítulo 7, no capítulo 8, nós vamos entender essa perseguição. Ela aumenta ao ponto deles colocarem Estevão para fora da cidade e apedrejá-lo até matar. Só que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado fora da cidade, ele dobra o seu joelho, olha para os céus, ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Só que uma palavra ele libera que me chama muita atenção: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele pede perdão para a vida daqueles que estavam apedrejando, matando, tirando a sua vida. Nós precisamos chegar nesse nível de cristianismo. Nós precisamos chegar nesse nível de entender que todos aqueles que se levantam contra nós, que todos aqueles que tentam nos apedrejar com palavras, com atitudes, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando Estevão morre, jogam-lhe a capa de Estevão, as roupas de Estevão aos pés de Saulo. E aquilo gerou no coração de Saulo que o desejo de perseguir mais os cristãos, o desejo de ir ao encontro de cada um deles. Aonde eles estão pregando, eu quero ir lá. E Saulo, ele era da cidade de Damasco, e ele falou assim: na minha cidade eu não quero esse tal de crente, eu não quero esse cristianismo se propagando na minha cidade, não. Ele pede uma carta, como nós lemos aqui no versículo, pedindo autorização para que ele pudesse ir a Damasco.
Porque, como nós lemos aqui no texto, Paulo estava perseguindo, respirando ameaças. Paulo pegava as famílias, colocava para fora da casa, se eram cristãos, e humilhava, e levava para ser preso. Não importava se era criança, se tinha bebê de colo, ele colocava todo mundo para fora, levava para a prisão. Ali eles eram açoitados, humilhados, apenas por professar Jesus como seu Salvador. E Paulo perseguindo, após a morte de Estevão, nós chegamos no capítulo 9, que vem falando que no caminho de Damasco, Saulo estava indo para perseguir os cristãos. E eu creio que ali os cristãos que estavam ali eram cristãos que pregavam a palavra e almas se convertiam. Igrejas estavam sendo estabelecidas em Damasco. E Paulo estava no caminho, com carta, com autorização. Eu posso prender os cristãos aqui também. Eu tenho autoridade aqui para matar, se for preciso, os cristãos também. Só que no meio do caminho, repita comigo, no meio do caminho, ele teve um encontro que jamais ele esperava ter. Porque até então Jesus para ele era alguém que as pessoas pregavam. O texto diz que de repente veio uma luz tão forte. Paulo não estava sozinho, Paulo estava com vários soldados. Mas a luz veio de encontro a Paulo. Porque só Paulo fica cego. A Saulo, melhor dizendo. Só Saulo fica cego. A luz vem tão forte que ele cai no chão. E ele fica no chão, os soldados, sem entender nada, ficam paralisados, como diz o texto aqui. E de repente vem uma voz do céu, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era uma pergunta de Jesus. Saulo falou assim: peraí, que voz é essa? Eu nunca ouvi essa voz. Tanto é que ele pergunta no texto: quem és tu, Senhor? E vem a resposta: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Já parou para pensar essa cena? Os soldados ouviram a voz também. Os soldados não entendiam porque que Paulo estava no chão, porque aquela luz veio brilhando para Paulo, porque os soldados poderiam todo mundo cair também. Porque quando nós recebemos muita iluminação nos nossos olhos, a tendência é a gente fechar aquilo, irritar a nossa vista. Mas foi tão forte que Paulo se jogou no chão. Ele caiu. Tamanho foi a força daquela luz nos seus olhos. Nessa noite, querido, eu creio que o Senhor te trouxe aqui para que você comece a enxergar a cegueira espiritual que você tem enfrentado nesses dias. Esse é o tema dessa mensagem: enxergando a cegueira espiritual. Porque pode ser que você está enxergando com os olhos naturais, como eu estou vendo vocês estão me vendo, nós estamos vendo esse ambiente, com os olhos naturais. Mas pode ser que você entrou aqui cego espiritual, mas que hoje, em nome de Jesus, você vai enxergar essa cegueira, vai entender essa cegueira espiritual, e vai começar a colocar em prática todos os planos de Deus para a sua vida, todos os propósitos, todas as promessas. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém, irmão. Aleluia. Enxergando a cegueira espiritual. No versículo 3 e 4 nos mostra que foi necessário Paulo ficar cego para ouvir a voz do Senhor. Ou seja, querido, para enxergar espiritualmente o verdadeiro plano de Deus na sua vida, pode ser que você precise passar por situações que jamais esperou na sua vida. Você acha que Jesus já não estava falando com Paulo, com Saulo, depois virou Paulo? Você acha que Jesus já não estava falando com Saulo já há bastante tempo, mediante a cada cristão que ele prendia? Você acha que Jesus já não estava usando aqueles cristãos para falar para Paulo: por que tu me persegues? Saulo, por que você está fazendo isso conosco? Voltou a chover. Saulo, o porquê de tanta ira contra nós? O que nós fizemos para você?
Jesus estava falando, usando profetas, usando homens, usando mulheres, usando situações para falar com ele. A última situação foi a capa, as roupas de Estevão aos seus pés. Você vê que um homem cheio do Espírito Santo, até a roupa dele ainda fala. O homem cheio do Espírito Santo, até a roupa dele ainda, mesmo depois de morto, ainda fala com pessoas, porque aquilo mexeu com o coração de Saulo. Por mais que o ódio dele aumentasse, ele sabia ter algo diferente nesse povo. Como alguém está morrendo e pede perdão por aqueles que estão matando, por aqueles que estão agredindo? Como que alguém, em sã consciência, pede perdão por alguém que está maltratando? Eu fico imaginando que Paulo deve ter pego muitos cristãos, e antes de açoitar, ele falou assim, os cristãos devem fazer: Saulo, só um minutinho, a gente pode orar pela sua vida? A gente pode orar por você, pela sua família? Por mais que vocês podem bater na gente à vontade, mas antes deixa só a gente fazer uma oração por vocês. E aquilo foi mexendo com o coração de Saulo, aquilo foi mexendo com ele a tal ponto, que no caminho de Damasco, Jesus falou assim: é hoje que eu vou me apresentar para esse tal de Saulo, é hoje que ele vai entender a quem que ele está perseguindo, é hoje que ele vai entender que quem está falando é o Senhor, quem está falando é Jesus. Então Jesus traz uma cegueira para ele, para que ele pudesse ouvir. Então tem lutas, situações que Deus está trazendo para você, é apenas para você voltar a tua atenção naquilo que Jesus tem para falar, naquilo que Jesus tem para fazer na sua vida. Porque pense em pessoas desesperadas, pense em alguém desesperado, querendo ver um problema ser resolvido, ele fica numa ansiedade, ele fica numa preocupação, que a gente fala assim: para, mas ele fica tão agitado que Deus permite situações acontecer, para ele falar assim: peraí, agora eu estou aqui dentro desse quarto de 3x3 no hospital. Aí é a hora que Jesus vem falar. Aí é a hora que a gente fala assim: Jesus, me ajuda. É no vale da sombra da morte que nós paramos para ouvir e para entender que nós estávamos cegos, fazendo tudo contrário à vontade de Deus. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós paramos para refletir. Porque na correria do dia a dia, no meio da tempestade é apavoramento, no meio da tempestade é correria, no meio da tempestade são preocupações normais que vêm sobre nós, mas que nós precisamos entender que o que Jesus quer é trazer calma nessa tempestade, é fazer com que eu e você venham ouvir a voz dele nesse tempo. Você tem escutado a voz do Senhor, irmão? Você tem escutado a voz do Senhor nesses dias? Ou você está num apavoramento, ou você está numa correria, ou você tem andado com medo das notícias que estão sendo liberadas aí a todo tempo, diante dos nossos olhos? Será que você tem parado para refletir? Será que você tem parado para entender que Jesus quer que você enxergue o plano que Ele tem na sua vida? Enxergando a cegueira espiritual, Paulo precisou ter esse encontro. Paulo precisou parar para ouvir, mas ele só pode parar para ouvir quando ele ficou cego. Porque se tem uma habilidade de quem é cego, que eles conseguem é ouvir muito bem. O cego, muitos cegos, não sei se alguém conhece aqui, eles têm uma habilidade muito grande de ouvir, muito. E nesse momento era o momento que Deus falou assim: Saulo, agora eu consigo falar contigo. Foi preciso a minha luz brilhar diante dos teus olhos, para que você entendesse a sua cegueira espiritual. Então, enxergando a cegueira espiritual, eu quero trazer para você aqui nessa noite 3 direções fundamentais para a sua vida. A primeira é que Saulo precisou ficar cego para ouvir o Senhor. Ou seja, o próprio Jesus, como eu já disse aqui, foi de encontro a Saulo. E nós precisamos nesses dias ouvir a voz do Senhor. Parar de ficar enxergando aquilo que o mundo quer que eu e você enxergue. As lutas, não vai dar certo, não tem esperança, acabou, é o fim. Essa é a forma que o inimigo das nossas almas tem tentado apresentar para nós a todo tempo.
e que tem observado, querido, que nesses dias o Senhor está batendo a porta. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou transformar. Ele está batendo a porta, amém, queridos? Ele está batendo a porta. Saulo precisou então ficar cego para ouvir a voz do Senhor. O que vai precisar acontecer contigo para você ouvir a voz de Deus, irmão? Deus te trouxe aqui com um propósito, amém? Deus te trouxe aqui porque essa palavra é para você, amém? Deus colocou diante desse programa porque essa palavra é para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você não pode sair daqui ainda cego espiritualmente, voado no que está acontecendo. Deus tem pressa, querido, em cumprir todas as suas promessas, todos os seus propósitos. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Será que você tem se enganado nesse tempo? Porque são dias onde a palavra do Senhor precisam ser aplicadas. Saulo precisa ficar cego para ouvir a voz do Senhor. É sempre assim, pastor? Não, porque Jesus está falando. Ele só quer sensibilidade. O Espírito Santo está movendo, amém? Ele só quer sensibilidade. Só que a gente entra tão preocupado, a gente entra tão carregado, a gente entra tão pesado com situações que a vida tenta nos oferecer. O fardo às vezes está tão grande, está tão pesado que da nossa boca só vem reclamação, só vem murmuração, e nós não paramos para ouvir o Senhor dizendo assim: filho, vai por esse caminho aqui. Filho, eu tenho livramento. Filho, eu já entreguei minha vida na cruz do Calvário por você. Está consumado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Filho, por que você tem andado assim? Até os cristãos da época que eram perseguidos por Paulo, eles glorificavam a Deus por serem perseguidos, açoitados, mortos. Eles tinham alegria. Tanto é que Paulo e Silas, em Atos 16, quando foi preso, o que eles fizeram? Na prisão, com o pé e mão amarrado, começaram a cantar, começaram a adorar: Senhor, o nosso prazer, Senhor, é te adorar. O nosso prazer é estar na tua presença. O nosso prazer é te servir, Senhor. Muito obrigado, porque hoje estamos aqui presos, porque estávamos pregando a tua palavra. Eles se alegravam, querido, em levar as boas novas do Senhor. Então não espere algo acontecer na sua vida, no seu corpo físico, para você ouvir a voz do Senhor. Não espere o pior acontecer para você falar: ai meu Deus, por que eu não atentei, por que eu não atinei para aquilo que Deus já estava falando há muito tempo? Deus já estava falando através do louvor, através da palavra, através do esposo, da esposa, através dos filhos. Deus já estava falando através de várias situações, mas você não estava atento à voz de Deus. Então a segunda direção que nós precisamos entender hoje, enxergando a cegueira espiritual, que Paulo precisou ficar cego durante 3 dias. Por quê, irmãos? Por que Paulo teve que ficar 3 dias cego? Por que só não foi naquele momento? Depois foi levado lá para uma casa e ele poderia já dormir e acordar já enxergando, porque Deus conhecia a dureza do coração de Paulo. Mesmo ouvindo a voz do Senhor, o coração de Paulo era endurecido. Como assim? Se Saulo naquela situação, o coração dele endureceu. Se Saulo naquela situação precisou de 3 dias para entender os propósitos de Deus, eu e você estamos escutando nesses dias a voz do Senhor nesse lugar, amém, querido? Quando nós lemos a palavra, quando nós colocamos louvores no nosso carro, na nossa casa, quando você está lá ouvindo a ministração de uma palavra, Deus está falando contigo. Só que muitas das vezes nós estamos cegos, continuamos cegos, dizendo: Senhor, por quê? Para onde? O que fazer? Para onde ir? Foram 3 dias que ele andou cego. Eu não sei como você entrou aqui, quantos dias você tem andado cego, talvez diante de uma situação a qual Deus já falou assim: eu sou contigo,
eu preparei para você, é bênção na sua vida, mas você ainda está com dúvida. Eu não sei quantos dias você tem andado cego, andando longe das palavras de Deus para a sua vida. Eu não sei quantos dias você tem andado cego, porque um dia você se frustrou com a igreja, um dia te feriram dentro da igreja, e você colocou todo mundo dentro do pacote e falou, é todo mundo igual, e se afastou dos planos de Deus. Eu não sei quantos dias você tem andado cego, mas eu creio que hoje Jesus te trouxe aqui para te curar. Eu creio que hoje Jesus te trouxe aqui para curar. Quem crê nessa palavra, que levanta a tua mão aí. Em nome de Jesus haverá cura. Toda cegueira vai cair por terra, todas as escamas cairão por terra. Deus está te trazendo aqui para você viver um tempo novo, daquilo que Ele preparou para você, para que essa palavra venha gerar vida, para que as escamas dos seus olhos caem, para que você volte a enxergar o plano de Deus para você. Chega de andar cabisbaixo, desacreditado. É tão tremenda a palavra do Senhor que lá em Isaías, no capítulo 35, versículo 5 diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos do surdo se abrirão. Esse é o tempo que Deus está liberando uma palavra, que os nossos olhos serão abertos. Por mais que você esteja enxergando, mas pode ser que você não esteja enxergando o que Deus tem para a sua vida. Você imaginou você andar num nível diferente daquilo que Deus tem para você? E não enxergar isso natural, mas enxergar além do que Deus tem para a sua vida? Olha que tremendo! Já parou para pensar nisso? Você enxergar além daquilo que você pode imaginar. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta. Aí ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que ele olha para o monte? Por que ele olha para o alto? Porque se ele for olhar para aquilo que estava diante dos seus olhos, ele iria se frustrar, ele iria perder a fé. Ele falou assim: eu preciso olhar para o alto, eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso olhar para esse Deus poderoso que está no controle da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em meu favor. Ainda que diante dos teus olhos as coisas não estejam boas, comece a olhar agora com os olhos da fé. As escamas vão cair, você vai enxergar com os olhos do Senhor. Aquilo que Ele tem para você vai acontecer nesse ano, vai acontecer nesse tempo. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você quer essa palavra, irmão? Dá um forte aplauso para Jesus aí, vai! Aplaude o nome dEle, glorifica o nome dEle. O que eu vou falar aqui é bem redundante. Escute, enxergue hoje a sua cegueira e permita que o Senhor Jesus faça você enxergar com os olhos dele. Enxergue hoje a sua cegueira, reconheça, como o salmista que nós lemos no Salmo 51 aqui na abertura do culto: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus ama corações quebrantados, irmãos. Deus ama coração contrito. Paulo, 3 dias cego, deve ter sido a pior sensação que ele teve. É a pior sensação que um ser humano pode experimentar. Paulo enxergava normal, era um soldado, tinha saúde boa, porte físico, mas agora estava cego. Do que adiantava tudo aquilo que ele tinha, todo o conhecimento, mas cego. E sabe onde ele estava agora? Na casa de alguém de favor, deitado na cama, não entendendo nada do que estava acontecendo. Foram 3 dias onde Paulo, ou Saulo, precisou tomar uma decisão. Olha com muito carinho para quem está perto e fala assim: uma decisão. Fala assim: vai mudar a tua história. Saulo precisou tomar, querido, uma decisão muito importante para o milagre acontecer. Vamos ler o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor.
Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o que, gente? Pois ele está orando. Olha que tremendo. Deus traz uma visão, um homem chamado Ananias. Você acha que Ananias estava de prontidão? Sim, Senhor, eu vou cumprir o que o Senhor mandou. Ele falou assim: peraí, Senhor, sabe quem é esse homem aí que o Senhor está pedindo para ir lá e encontrar? Esse homem é assassino de cristão, ele é perseguidor. Ananias, ele chega até questionar um pouco. Aí o Senhor disse para ele: Ananias, esse homem, muitos têm ouvido falar dele, sim. Ele tem feito mal para muitos de Jerusalém. Aí no versículo 15 o Senhor responde para ele: Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Olha que tremendo. Como um cara assassino de cristão, como um cara pecador como esse, como? É porque é assim que Jesus faz, irmão. Jesus, Ele nos salva. Nós temos a oportunidade de entregar nossa vida para Jesus, viver as suas promessas, as suas bênçãos. E a palavra dele continua dizendo: eu vim para os perdidos. Sabe, às vezes a gente está perdendo tempo com pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Perdendo tempo, que eu digo no bom sentido, de pessoas que conhecem, que serviram a Jesus, que sabem da verdade, enquanto muitos estão se perdendo, querido. Muitos que não ouviram, muitos que não viveram nada com o Senhor, estão se perdendo na caminhada. E Jesus está dizendo: olha só, este para mim é um instrumento escolhido. Quantos instrumentos escolhidos nós temos nesses dias hoje, que está esperando eu e você ir de encontro até Ele? Pode ser que ele se encontre dentro de um bar, pode ser que ele se encontre em ambientes que eu e você não frequentamos, ou que passamos todos os dias e em nenhum momento paramos para falar do amor de Jesus, irmão. Nós precisamos sair dessas quatro paredes e levar as boas novas do Evangelho para aqueles que precisam. Pessoas estão morrendo, vasos escolhidos do Senhor estão morrendo porque eu e você decidimos nos calar, ou apenas pregar para aqueles que estão bem arrumadinhos, para aqueles que têm comportamento bom. Ei, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus vai te colocar, ou já te colocou, em ambiente que é para você levar as boas novas do Evangelho para essa pessoa que precisa, para esse que para você está como perdido, para esse que para você está como desacreditado da sua família. É esse que Jesus quer alcançar, irmão. É para esse que Jesus quer que você abra a sua boca e fale do amor dele. Ananias então temeu muito, mas o Senhor disse: Ananias, vai lá, porque ele está orando. Você vai encontrar ele orando. Foram 3 dias, porque Paulo, naqueles 3 dias, foi ministrado no coração dele o quê? Que ele precisava entender o plano de Deus para a vida dele. Enquanto eu creio que ele não orou e se arrependeu dos seus pecados, foram 3 dias que passaram na cabeça de Paulo o quê? Todos os assassinatos, todas as humilhações, todas as perseguições, talvez a mais recente, a de Estevão, que estava ali na mente dele. Aquela cena daqueles homens apedrejando Estevão, e depois a roupa de Estevão, a capa de Estevão aos pés de Saulo. 3 dias meditando em tudo que ele fez, e Jesus ministrando sobre a vida dele, e Jesus falando para ele, até que ele orou. Como alguém que não acreditava agora está orando, querido? É assim que acontece com muitos. São desacreditados. E na igreja nada, isso é coisa de fanático, isso é coisa de maluco. Mas quando a situação adversa vem, quando o momento difícil chega, vamos pedir um cristão para vir aqui? Vamos pedir um pastor para orar? Vamos clamar a Jesus por misericórdia? Vamos clamar aos céus. Paulo estava clamando aos céus, Paulo estava orando. E o que acontece então? Ananias, no versículo 17, ele foi entrando na casa, e o texto diz que ele já foi entrando impondo as mãos e dizendo: o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista e seja cheio
do Espírito Santo. Olha que tremendo o que aconteceu no versículo 18. Diz que imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. O milagre aconteceu, querido. O cego voltou a enxergar. E o texto continua dizendo: a seguir, levantou-se, e o que aconteceu? E foi batizado. E foi batizado, irmão. Perseguidor, assassino, 3 dias, ele faz uma oração, ele clama aos céus por perdão. O Senhor perdoa, o Senhor cura, ele é cheio do Espírito Santo e é batizado. Olha que tremendo, querido. Isso significa que aquilo que Deus tem para fazer, querido, Ele não tem tempo a perder. O que Ele precisa fazer, precisa ser feito hoje, no agora. O milagre que você precisa, aquilo que você precisa enxergar na sua vida, Deus quer trazer hoje. Deus quer tirar essa cegueira. Deus quer te encher do Espírito Santo nessa noite. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Ele quer com que você se batize. Olha que tremendo, Paulo já foi batizado. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Interessante que o texto diz também que Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. Ele queria entender. Eu creio que aquela voz ficou nos ouvidos dele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo. 3 dias sem dormir, com fome, com sede. E após Ananias, o profeta do Senhor, entrar lá e orar, olha que tremendo. Deus dá o endereço para Ananias. Deus faz assim. Deus traz você aqui com o endereço marcado, para dizer para você assim: o que eu tenho para fazer é grande, é poderoso. O que eu tenho para fazer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu só quero que você entenda hoje que essas escamas precisam cair nos teus olhos. Essa religiosidade precisa cair por terra. E que você precisa estar livre para me servir. Falar de Saulo, creio que todos aqui já ouviram falar depois quem ele se tornou. Dos maiores ganhadores de almas de todos os tempos. Nós temos todas as cartas paulinas aqui no Novo Testamento registrado para mim e para você, daquilo que esse homem fez. Então eu creio que Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer que essa cegueira ela saia dos teus olhos, ela caia essas escamas. Ele quer com que você enxergue todos os planos que Ele tem para você.